Por que não exploramos o continente antártico? Ou por que o homem não voltou a explorar a Lua? A resposta é bem simples. Ele não pode ter posse. A sua casa que você mora foi um dia um local sem ninguém. Como você é dono dela hoje? Alguém tomou posse. Mas como? Além da possibilidade de adquirir pelo uso alguma coisa, infelizmente podemos usar a força. A história nos mostra as várias relações do ser humano com a posse de terras. Mas a cerne de todo este processo de ter alguma propriedade é algo estritamente humano. O ser humano é diferente dos outros animais, porque tem capacidade de trabalhar em conjunto, de criar sociedades. Enfim, de tentar respeitar a posse alheia. Ciência do Povo.